Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Augusto Júnior e eu ajudo você a se tornar um profissional de T&D, podendo ser bem remunerado, treinando e desenvolvendo pessoas. Para começar o conteúdo de hoje, mais uma vez eu quero pedir que o Espírito Santo se derrame sobre mim, sobre você, nos dando toda a inspiração, sabedoria, abrindo os nossos corações para que realmente esse conteúdo possa trazer toda a resposta que talvez você esteja buscando, todo o direcionamento que é necessário para você nesse momento, nessa fase da sua vida e da sua carreira, que realmente ele nos conduza para que este conteúdo de fato seja transformador para você. E no conteúdo de hoje eu vou te falar por que você deve olhar para a sua carreira de profissional de T&D como uma missão e não como um emprego. Eu entendo que as coisas hoje em dia elas não estão fáceis e que muitas pessoas precisam sim de um emprego. Mas se você está acompanhando os meus conteúdos e tem a intenção de ser um profissional de T&D, tome cuidado com isso que eu vou te falar nesse momento. Se você já trabalha como um profissional de T&D, isso deve ser um verdadeiro alerta para você. Não pense nessa carreira como um emprego, mas sim como uma missão. Provavelmente você, em algum momento da sua jornada profissional, já deve ter feito a experiência de ter um emprego, de trabalhar em uma empresa e ser remunerado pelo trabalho que você realiza ali na empresa. Qual que é o grande problema desse cenário? É que a grande maioria dos profissionais que trabalha com esta mentalidade age da seguinte forma: eu estou no emprego porque eu preciso. Eu tenho minhas necessidades financeiras, eu tenho meus planos, meus projetos. Eu sei fazer isso que a empresa me propõe e vou fazer porque vou ganhar uma contrapartida, porque vou ganhar uma remuneração ao final de cada período, no caso, ao final de um mês. Ok. Pensar desta forma, de novo, é a forma como a maioria das pessoas pensam. E eu pensei já assim durante muito tempo na minha carreira. Mas quando eu comecei a pensar em ser um profissional de T&D, e eu me lembro de que eu ainda estava na faculdade e eu via os meus professores que me davam aula e que eram consultores, coaches, bem como na empresa em que eu trabalhava e que nos oferecia uma série de treinamentos e eu tinha contato com eles, e eu perguntava: o que eu preciso para ser assim como você? Trabalhar compartilhando o meu conhecimento. E aí eles diziam: primeiro você precisa ter conhecimento. Eu estava começando a faculdade, falei, o caminho vai ser longo. E aí eles diziam: e você precisa ter experiência. Eles falavam na sequência. E eu falava: puxa, vai tempo também, porque eu estou começando agora na minha vida profissional. Mas, além desses elementos, o que realmente foi determinante para que eu pudesse ser um profissional de treinamento e desenvolvimento de pessoas foi mudar essa mentalidade, foi virar essa chave. Durante muito tempo eu trabalhava pensando em ganhar um salário no final do mês. E o resultado que eu entregava, acredite ou não, era mais baixo do que o meu empregador esperava. Era inferior às expectativas que ele tinha. Então eu sempre vivia num cenário de ser cobrado, de ser criticado. E aí na minha cabeça eu falava: mas eu estou fazendo o meu trabalho, estou fazendo bem feito, e ele não tá contente. Ah, tá louco, é muita exploração. Era essa a mentalidade e essa é a cabeça de muitas pessoas. E aí eu fui entendendo que
mesmo eu, naquela condição de empregado, eu precisava mudar a minha mentalidade e passar a me comportar de uma outra maneira. Se eu queria ser um profissional de T&D, eu já tinha que ter essas atitudes e esses comportamentos. Como um profissional de T&D, ele se comporta? Bom, na maioria das vezes, ele é um profissional autônomo. Ele não tem um vínculo empregatício, ele não é um empregado, ele é um prestador de serviço. Ele não tem um patrão, ele tem um cliente. Então eu comecei, ainda como empregado, ainda com carteira assinada, pensar e atuar como se eu fosse um profissional autônomo. Como se a empresa na qual eu trabalhava, ela não era mais a minha patroa, o meu patrão, ela era a minha cliente. Gente, isso mudou a minha postura, mudou a minha entrega, mudou a forma como eu ia para o trabalho, o meu ânimo, minha disposição. E automaticamente os meus resultados começaram a melhorar. O meu desempenho começou a melhorar. E eu acredito que talvez você tenha o desejo de trabalhar em uma área que te dá prazer e bem-estar, que te remunera bem e que te faz ser reconhecido e valorizado tanto quanto você percebe os resultados que você é capaz de entregar e é capaz de gerar. E a boa notícia que eu tenho para você é que neste conteúdo eu vou te mostrar o porquê que você deve olhar para a sua carreira de profissional de T&D como uma missão e não como um emprego, como simplesmente uma fonte de você ganhar o seu dinheiro, sustentar a sua família e ter a realização dos teus sonhos. E eu vou te mostrar isso te revelando a importância que é para você identificar a sua missão pessoal. Eu vou te mostrar os primeiros passos que você tem que dar para identificar a sua missão pessoal e bem como vou te mostrar também no final os cuidados que você deve ter assim que você conseguir identificar a sua missão de vida. Assim como eu relatei um pouco do como foi essa mudança de mentalidade para mim, de empregado para a mentalidade de um profissional de treinamento e desenvolvimento, eu fui percebendo a importância que é você identificar o seu propósito, a sua missão de vida. Isso foi me apresentado também nos programas de treinamento e desenvolvimento. Eu, pela minha base religiosa, eu sou católico, e essa formação, essa base de espiritualidade me permitia olhar para a minha vida e entender que ela não era simplesmente qualquer coisa. Eu comecei a entender que a minha vida, ela tinha um propósito. Então eu já tinha um pouco dessa referência, um pouco dessa clareza. Eu sabia que em meio de mais de 7 bilhões e meio de pessoas, hoje quase 8 bilhões, Deus não tinha me feito por acaso. E que eu era o único ser com as minhas características e com a minha condição. E essa capacidade de ser único me remetia a apenas uma coisa: a capacidade que eu tinha de gerar resultado exclusivo, único. Porque eu era único, então a minha contribuição, a minha forma de ser, de agir e de contribuir também é única. E é exatamente isso que eu quero que você comece a entender. Você não é mais um na multidão, você é um na multidão, você é único, capaz de gerar resultados extraordinários. E isso só vai ser possível quando você entender qual é o chamado, qual é a proposta, o propósito que Deus tem para a sua vida. E eu confesso que quando eu identifiquei isso na minha vida, foi extraordinário. Por quê? Porque me permitiu ter clareza de onde eu estava e onde eu podia chegar, me permitiu fazer escolhas, me deu direção e me fez produzir muito mais, com muito mais relevância, com muito menos esforço.
eu vou te explicar isso ao longo desse conteúdo, mas é só para você ir começando a entender. Inclusive, eu gosto de trazer aqui, há algum tempo atrás, em casa, eu, minha esposa, e em particular ela é advogada, estava advogando, desenvolvendo a sua profissão, mas ela sentia que faltava exatamente isso. Puxa, qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? E a gente, por essa base religiosa, a gente sempre, né, recorre a Deus. E aí nós começamos a orar, pedindo que Deus mostrasse, que Deus revelasse. E aí, ao longo de um processo, ela foi identificando que Deus estava direcionando o trabalho, as ações dela para o direito previdenciário. Até então ela atuava mais com direito trabalhista, imobiliário e algumas vezes fazia algumas coisas de direito previdenciário. Tinha um resultado, mas deixa eu dizer para você, quando ela entendeu que o chamado dela era para atuar com o direito previdenciário, isso trouxe para ela clareza, isso trouxe para ela direção e a ajudou a fazer escolhas poderosas na sua vida e na sua carreira. Eu brinco, a gente fala aqui em casa que é mais ou menos como se identificar essa missão é você conseguir achar a veia. Eu não sei se você já foi tirar sangue e teve o azar de não pegar um bom profissional, aonde a pessoa não consegue achar sua veia, vai furando, machuca, sai um nada de sangue, mas quando é um profissional que olha e acerta a veia, jorra. O fluxo é gigantesco. É isso que eu estou dizendo. Então, assim, as coisas começaram para a carreira dela fluir poderosamente, assim como aconteceu comigo quando eu identifiquei a minha missão de vida, e é por isso que eu estou exatamente compartilhando isso com você. Então, o que é uma missão pessoal, o que é um propósito da nossa vida? Primeiro, é importante diferenciar missão de objetivo. Objetivo é aquilo que você estabelece, até se planeja para alcançar, e quando alcança, você estabelece um outro objetivo. Vamos imaginar que você queira a sua casa própria. É um objetivo. Uma vez que você conquista a sua casa própria, qual é a razão de continuar com esse objetivo? Não tem. Acabou, conquistou. Missão é muito mais do que você estabelecer um objetivo a ser alcançado. A missão, ela faz parte da nossa essência e, como tal, ela não se esgota. Ela permeia, ela faz parte da nossa essência de tal maneira que a gente pensa, age e atua por meio dela. Tudo que a gente realiza é por meio dessa missão, desse propósito. E aí, como é que a gente identifica a nossa missão pessoal? E eu vou te passar aqui 5 questões que eu recomendo que você pegue papel e caneta, um caderno e anote para que você comece a entender um pouco melhor qual é a sua essência, qual é o seu propósito, qual é a sua missão. Primeira questão, então. E não se assuste com as perguntas, porque elas são sim de ordem um pouco mais filosófica, para você pensar e refletir, e é óbvio que você não vai conseguir fazer isso agora, de bate pronto. Mas anote as perguntas e comece a refletir frequentemente sobre elas, que você vai perceber que gradativamente essa clareza ela vai brotando e a sua missão vai sendo cada vez mais identificada. Primeira questão: qual é a minha competência máxima? Por competência entendemos a soma de conhecimento, habilidade e atitude. Pense em você. O que você mais conhece? O que você tem mais habilidade em fazer? E o que você tem mais vontade, disposição e prazer em fazer? Isso é o que nós chamamos de competência. Eu sei que às vezes não é fácil responder essa questão, por isso vem essa segunda. O que os outros dizem que eu faço melhor na minha vida?
Às vezes nós não conseguimos falar o que nós fazemos melhor, mas os outros conseguem. Então tente pensar e recordar o que já falaram sobre o que você faz melhor na sua vida. A terceira pergunta é: que resultados que a minha competência máxima ela gera? Essa é a terceira. Que resultados que a minha competência máxima gera? Então, uma vez que você identificou qual é a sua competência máxima, que resultados que ela gera? Qual é a transformação que ela promove? E a quarta pergunta é: como essa competência máxima ela acontece? Qual é o veículo que a torna possível? E por fim, que você elenque, relacione quais os 5 valores mais importantes para você. Parecem perguntas difíceis, mas eu vou te dar o exemplo de como eu as respondi na minha vida, tá bom? Qual é a minha competência máxima? Bom, soma de conhecimento, habilidade e atitude. Eu comecei a listar tudo o que eu fazia muito bem. Jogar futebol, tocar violão, cantar. E aquilo que eu mais gostava de fazer nas comunidades católicas, nos grupos de jovens, no grupo de ação, que era pregar, né? E aí eu percebi que era a minha capacidade de comunicação. Isso o que me ajudou foi ver o que as pessoas diziam que eu fazia melhor. E muitos falavam: nossa, como você fala bem. Nossa, aquilo que você falou naquele retiro tocou minha vida, mudou a minha história. Ah, aquilo que você falou na empresa outro dia me ajudou muito. E aí eu comecei então a perceber que ali havia realmente uma essência, algo que provocava mudança e transformação na vida das pessoas. E aí a terceira questão é: qual é o resultado que a minha competência máxima gera? E aí eu comecei a entender que quando eu fazia uso da minha comunicação, as pessoas que eram os destinatários dela me relatavam que tinham uma transformação pessoal, humana, profissional e espiritual. E aí a quarta questão é: como essa competência máxima acontece? Como eu me comunicava? Como eu verbalizava esses conteúdos? Eram através das minhas palestras, dos meus treinamentos, dos meus atendimentos como coach. Estou te falando aqui o que eu já fui entendendo ao longo do processo, ao longo do tempo, tá bom? Claro que no primeiro movimento eu ainda nem era um profissional de T&D, mas eu já fazia isso nos grupos de oração. Então eu já fazia pregações. E que depois, com o tempo, com essa mudança de mentalidade, de chavinha, eu fui entendendo que eu já era um profissional de T&D, e aí vieram as palestras, os treinamentos, e aí eu entendi que era aí, por meio disso, que a minha comunicação ela fluía. E qual era os meus 5 valores mais importantes? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a mim mesmo, a misericórdia, o perdão, o respeito. E eu percebi que esses eram os valores cristãos. E aí, a minha missão, eu a organizei e a estruturei da forma como eu vou recomendar para você agora. Então, primeiro, defina um verbo, que nós chamamos um verbo de ação, que pode ser promover, gerar, garantir, conquistar, produzir. Depois desse verbo de ação, o resultado da sua competência máxima. Depois, para quem que você direciona a sua missão? Através do como, né, a sua missão ela acontece, que é a sua competência máxima. E com base nos valores que você elencou. De tal forma que a minha primeira versão da minha missão pessoal ficou assim: promover, verbo de ação, resultado, o desenvolvimento humano, profissional e espiritual. Para quem? Das pessoas, através do quê? Através da minha competência máxima, que era palestras, treinamentos e atendimentos como coach.
com base nos valores cristãos. Hoje, e aí essa é a grande riqueza, identifiquei minha missão, pronto, acabou. Não, gente, todo dia eu olho para a minha missão e fico perguntando para Deus assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a sua vontade para a minha vida? E aí eu vou percebendo, e hoje a versão mais atual da minha missão é exatamente essa: anunciar a boa notícia, levando as pessoas a terem um encontro pessoal com Jesus, uma vida plena no Espírito Santo, promovendo o desenvolvimento humano, profissional e espiritual das pessoas através das minhas palestras, dos meus treinamentos, dos meus atendimentos como coach, como mentor, com base nos valores cristãos. Então, é exatamente isso que eu recomendo. Que você, uma vez que identificou a primeira versão da sua missão, busque sempre estar ali aprimorando e lapidando. Eu gosto de demonstrar o poder de ter uma missão, de identificar a nossa missão, com a comparação que eu faço com terremotos. Terremotos são eventos esporádicos que acontecem por conta de falhas geológicas, não cabe aqui a terminologia técnica da coisa, mas é fato que é um episódio que acontece, e quando acontece, tira tudo do lugar, mexe com tudo. E muitas vezes na nossa vida, nós passamos por terremotos. Claro que estou usando uma metáfora. Terremoto que a gente passa, às vezes é a perda de um emprego, de uma pessoa querida. São situações fortes que nos desinstalam, que tiram a gente do nosso conforto e nos jogam para outra realidade. E aí a gente tem que começar de novo, tem que reconstruir, e nem sempre esse movimento é fácil. O que acontece é que nesse vai e vem, nesses terremotos, às vezes as coisas estão bem, às vezes as coisas estão ruins. Porque a gente vive em função desses terremotos, nós não temos o controle. Então a gente vai para onde a vida nos leva, como diz o poeta Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e a gente vai sendo jogado e vai para onde o nariz aponta. Quando você identifica a sua missão, quando você identifica o seu propósito, você começa a saber o norte, você começa a saber a direção. Isso não elimina os terremotos das nossas vidas. Esses terremotos continuam acontecendo. A questão agora é que você sabe a direção. Então, se um terremoto acontece e te joga quilômetros do teu propósito, quilômetros da tua missão, você levanta, se volta novamente para a direção certa e continua a avançar. Qual que é o grande benefício? Você para de andar em círculos e passa a ir numa crescente, numa sequência, numa linha reta. Claro que vai ter sim oscilações, mas é diferente de ficar rodando para ir numa linha reta como a linha de um coração. É assim que a vida pulsa, numa crescente, numa direção reta e não em círculos. O eletrocardiograma não é em círculos, é em picos, mas sempre numa direção retilínea. É assim a nossa vida, é assim a nossa história, é exatamente esse o benefício quando a gente identifica a nossa missão. Dito tudo isto, no conteúdo de hoje eu te mostrei a importância que é identificar a sua missão de vida, a sua missão pessoal. Te mostrei os primeiros passos que você deve dar para identificar a sua missão pessoal. E quando nós falamos dos cuidados que nós devemos ter ao identificar a nossa missão, é exatamente isso. Você precisa começar a entender que ao identificarmos a nossa missão, algo poderoso acontece na nossa vida que vai nos levar a olhar para a realidade que a gente tem e a nova realidade que a gente vai passar a ter. E isso vai exigir de nós mudança de hábito, mudança de comportamento. Isso vai, uma vez que você identifica, ela vai começar a te conduzir. E você vai olhar para tudo que está começando a se desinstalar e ficando para trás, e você vai ter que fazer escolhas. Então, qual que é o grande cuidado ao identificar a nossa missão? Fique atento para as oportunidades que vão surgir e as escolhas que você vai ter que fazer.
E se prepare, porque uma vez que você começa a se dedicar a identificar a sua missão de vida, você vai ter que estar disposta a pagar o preço. Qual o preço? O preço da escolha. Mas não se preocupe, porque essa escolha, ela gera liberdade. Ela te faz caminhar na direção da sua essência, o motivo para o qual você de fato nasceu. Eu gosto muito desta frase que Deus me inspirou, que é: o segredo do sucesso está em fazer a vontade de Deus. Identificar o seu propósito, identificar a sua missão. Agora que você entende que é isso mesmo que você quer, eu recomendo que todos os dias você faça o exercício de responder essas perguntas que eu coloquei para você, até que isso vai ficando cada vez mais claro. E uma vez que você chegou à sua primeira versão, vá cada vez mais aprimorando e deixe que ela comece a direcionar a sua vida. E eu quero agradecer imensamente por você ter acompanhado mais este conteúdo até aqui, conteúdo que tem por propósito e missão te ajudar a ser um profissional de T&D, podendo ser bem remunerado, treinando e desenvolvendo pessoas. Um grande abraço, fique com Deus e até nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau!